Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e é com imenso prazer que eu estou aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos aí nos livros poéticos. E hoje estaremos abordando a lição de número 3, Jó, drama poético de sofrimento e fé. E para dar início a este vídeo, eu gostaria de estar agradecendo de maneira muito especial a meu querido amigo e irmão Jonathan, de Marechal Hermes. Deus te abençoe, tá? Jonathan foi aí o instrumento de Deus para que a gente pudesse estar tendo acesso à revista da LPD, né? Deus aí o levantou e ele me enviou aí esse material, acabou de chegar e eu estou muito feliz com mais essa bênção que Deus nos tem dado, tá? Meu querido amigo e irmão Jonathan, que Deus lhe abençoe grandiosamente, guarde a tua vida, a tua história, teu ministério, a tua família, tá? Conte comigo sempre, meu irmão. A paz do Senhor para você. Vamos dar continuidade então aqui, queridos. E vamos estar vendo então o texto bíblico básico, tá? Jó 1, nos versos 1 e 3, versos 15 ao 21. Vamos ver também aqui nosso texto áureo, que diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Está lá em Jó 1, 22. Temos também o nosso comentário, né, a palavra introdutória que nos diz: de modo geral, os seres humanos exibem dois tipos diferentes de reação diante do sofrimento. Ou eles aproximam-se do Senhor, fortalecendo sua fé, ou afastam-se dele, vindo muitas vezes a perder a esperança. Então, o que a gente precisa entender? Já que vamos trabalhar o livro de Jó, que ele aborda esse tema, né, de maneira bem interessante, o sofrimento humano, o sofrimento do justo, a gente precisa entender que, geralmente, o que a gente percebe aí são dois tipos de reações mediante ao sofrimento. E principalmente quando o assunto está ligado a Deus, né? Ou seja, a maneira como o homem vê a Deus. E muitos deles aí, boa parte das pessoas acabam geralmente se aproximando de Deus, né? Muitas vezes o sofrimento acaba sendo de Deus um instrumento grandioso a fim de trazer para si, né? A fim de aproximar ainda mais o homem de sua presença, sua santa e gloriosa presença. Muitos, através do sofrimento, acabam se fortalecendo, acabam invocando o nome do Senhor, acabam pondo-se a jejuar, a orar, a clamar e até entender, até realmente alguns conseguem ver a glória e sentir a presença de Deus mediante ao sofrimento. Já outros acabam tendo uma reação contrária, né? Acabam, mediante ao sofrimento, por não entenderem essa questão que realmente cá entre nós, diga-se de passagem, é uma questão muito complexa, né? Abordar, trabalhar de maneira prática o sofrimento é algo muito difícil, né? Nem todos conseguem suportar a dor, a perda, então acabam muitos se afastando de Deus. Né? Muitos, por passar uma situação difícil, né, acabam se afastando e por conta disso até perdem a sua esperança. Né? Aqueles que só conseguem ver Deus, se aproximar de Deus, sentir Deus quando as coisas estão boas, né? Chamado tempo de bonança. Aí é que realmente evocam o nome do Senhor, aí realmente estão, conseguem cultuar, conseguem se reunir em templos para estar junto, conseguem exercer com os demais irmãos a comunhão quando estão passando por momentos de bonança, de calma, né, calmaria. Mas, quando vem uma adversidade, acabam se afastando, acabam não entendendo, não conseguindo conciliar a presença de Deus com esse sofrimento. Uns acabam se perguntando, mas se Deus é um ser glorioso, abençoador, um ser bom, né? Deus é bom, Deus é amor. Por que se Deus é amor a gente passa por adversidade? Por que Ele permite o sofrimento? Então muitos não conseguem entender isso. Por que Deus permite as perdas da vida? Então muitos acabam não entendendo essa situação difícil, essa situação tão complexa que é, e acabam até mesmo desistindo, acabam até mesmo saindo da presença de Deus. Eu estou aqui hoje gravando esse vídeo, dia 14, e exatamente hoje fazem 5 anos, né, que o Senhor levou o meu filho, caçula, né, Daniel, tinha 3 meses de idade, nós o levamos ao médico e acabou acontecendo ali uma fatalidade, né, onde ele foi medicado ali com um remédio, né, dipirona, na qual ele tinha reação alérgica e acabou isso culminando, né, na perda da vida, acabou culminando na morte do meu filho. Hoje, exatamente, 14 de outubro, fazem 5 anos que eu perdi, né, que nós perdemos, minha esposa e eu, nossa casa acabou perdendo mais um membro, a saber, o nosso filho caçula, o Tandão, o Daniel. E muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com essas dificuldades, não lidar com essa situação tão complexa. Se Deus é Deus, se Deus é um Deus de amor, por que Deus permite que a gente acabe perdendo pessoas, acabe passando por tamanho sofrimento? Então a gente vai trabalhar um pouquinho dentro do livro de Jó para entender isso aqui, tá? A questão é claro que a gente precisa entender que com isso a gente vai compreender o desejo de Deus por trás do nosso sofrimento.
Então, por que Deus permite o sofrimento? Por que Ele muitas vezes não nos faz pular essa etapa da vida, né? Ou seja, não ter que passar por isso? Por que Deus muitas vezes não anula esse sofrimento e acaba muitas vezes permitindo que a gente passe? E essa seria uma ideia a se entender, a se trabalhar, a se abordar um pouco mais dentro dessa lição. Isso que a gente vai tentar um pouquinho aqui compreender, estudar, a ponto de que estudando tal tema, estudando tal assunto, a gente consiga passar por isso. Quem sabe você está passando aí, você que nos assiste, está passando por uma dificuldade, um momento complicado da sua vida, ou que esteja vivendo uma perda também. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde muitas vidas, né, foram ceifadas por essa terrível pandemia, mas ainda assim, o que a gente quer tentar dentro desse livro é conhecer um pouco mais do livro, tentar trabalhar a questão poética, que é o nosso tema aqui central, né, livros poéticos dentro do livro, e também trabalhar um pouco dessa questão da aflição, do sofrimento, e como passar por isso aí, como passar e até mesmo conciliar essa adversidade. Então, dando continuidade, vamos lá. Nesta lição, discorreremos a respeito de Jó, o personagem bíblico que enfrentou condições incomparavelmente adversas, mas saiu do outro lado do vale de aflições grandemente fortificado. Olha aí, é isso que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho a respeito do livro de Jó. É analisar o sofrimento a partir deste livro, tá? Analisar o sofrimento a partir da vida de Jó, analisar o sofrimento a partir desse prisma aqui. Vamos lá. Então, o primeiro tópico nos diz, contexto do livro de Jó. Como é que é isso aí? Alguns defendem que o registro do livro de Jó não é histórico, mas uma novela filosófico-religiosa. Então, para começar, a gente precisa entender que nem todo mundo concorda com o fato de que realmente o que está descrito no livro de Jó é algo verídico, né? Algo histórico, algo que se possa realmente dizer que se tenha acontecido. Então, não é unânime a posição em relação à historicidade do livro de Jó. Então, muita gente aí, dentre os liberais, boa parte dos liberais, até mesmo dentro dos fundamentalistas, acabam entendendo que o livro de Jó nada mais é do que uma novela, né? Ou seja, um poema, todo ligado a um poema, uma novela, algo fictício, que não seria verídico, não há historicidade, não se pode comprovar realmente que Jó tenha existido. As afirmações a respeito do livro de Jó, e aqui nós temos o nome dele em hebraico, né? Iob, está em vermelho para você na tela, Iob, como autoria, data e local em que foi escrito não são conhecidas. Então, uma das dificuldades que nós temos para entender um pouco sobre esse livro são essas informações aí, que geralmente a gente busca. Sempre que se vai fazer um estudo de um livro bíblico, a gente trabalha essas questões a princípio. A autoria, né, quem teria escrito o livro, a data em que esse livro, que esse documento, esse compêndio foi escrito, e também o local, até para que a gente possa, o local da escrita, é claro, também. Não só o local em que se passa a história, mas também o local da escrita, a fim de que a gente, tendo munido dessas informações, possa realmente compreender como é que isso se desenrolou. Mas esse livro, a gente encontra uma dificuldade, porque a gente não vê uma autoria, né, o autor não se identifica, uma identificação no que tange a autoria. Não vemos também uma data descrita lá, para que a gente possa se basear na mesma, e também não vemos um local específico para dizer onde o livro foi escrito, embora haja um local onde tenha se passado ali a história, né, um local chamado Uz, a terra de Uz, onde Jó habitava, mas ainda assim, isso não quer dizer que o livro, isso não prova que o livro tenha sido escrito lá. Então vamos lá. Então, o que a gente percebe é o seguinte, nada dessas informações não são dadas a princípio no livro, mas existem sinais significativos na obra que evidencia um pano de fundo antigo para os fatos descritos em sua narrativa. Então, ainda que não tenhamos nada descrito de maneira clara, nós temos alguns sinais que a gente pode, lendo lá, né, algumas questões que podem nos auxiliar a elucidar esse problema com relação à autoria, data e local da escrita do livro. Vamos começar então, vamos ver isso aqui na prática. Primeiro, autoria. O texto da referida obra não nos permite asseverar que Jó a tenha redigido, nem mesmo parcialmente. Então, para começar, quando o assunto é autoria, alguns podem até dizer, há quem diga, não, quem escreveu o livro foi Jó, e posteriormente alguém acabou trabalhando, redigindo lá, trazendo um de alteração, mas ainda assim, nada no livro de Jó nos faça realmente comprovar isso. Não há nada que comprove que Jó tenha escrito o livro inteiro ou parte dele, né, de maneira parcial. Então, por quê? Com isso a gente percebe que o livro não é uma autobiografia. Jó não escreveu, não falou dele, não se autodescreve, tá, no livro, e também não mostra que ele tenha escrito partes dele passado ou deixado isso em algum lugar para que gerações posteriores pudessem ter e até mesmo trabalhar na redação desse livro. Não, a gente não percebe nada disso. Então, é descartada a possibilidade de que Jó tenha participação na escrita deste livro. Isso a gente percebe.
Então, partindo disso, né, já com base nisso, descartando já Jó como autor, a gente começa a ver o seguinte: devido à atmosfera patriarcal que emana do conteúdo, a tradição judaica costuma afirmar que Moisés escreveu o livro, o que, de acordo com alguns estudiosos bíblicos, estaria fora de questão. Então, já que a gente tem basicamente certeza de que Jó não o teria escrito, não escrito o livro, a gente começa, a partir daí, a tentar entender quem escreveu. A gente passa a estudar a fim de descobrir. O que a gente tem no que tange história e tradição, baseado no Talmud e outros documentos lá, outros escritos judaicos, é que quem teria escrito foi Moisés. Então, a tradição judaica atribui a Moisés a autoria deste livro. Com base em quê? Com base em algumas questões que estão relacionadas lá dentro do livro. Uma delas é o fato do período, ou seja, e como é que se trabalha essa questão do período que ele se utiliza? O fato de que Moisés teria escrito, porque o que se desenrola no livro de Jó é algo patriarcal. Deixa eu dar um exemplo disso aqui para ser mais claro, até para você poder aplicar na sua aula. Vamos lá. A gente sabe que em dada parte do livro, no capítulo 1, verso 5 em diante, a gente vê que Jó, ele acordava cedo, pela madrugada, e ele oferecia holocausto. A palavra para holocausto é a palavra olá, quer dizer o quê? Oferta queimada por inteiro no altar. Holocausto, oferta que sobe. Olá, oferta que sobe, que sobe. Ou seja, a oferta queimada por inteiro. Deixa eu ser mais prático aqui. Então, Jó, ele oferecia holocausto. A gente sabe que no período ali da entrega da lei e posteriormente na instituição oficial, guarde isso no sacerdócio, né, quem passou a fazer isso foi o sacerdote. Então não eram mais os pais, os chefes de família, os homens, por assim dizer, eram os sacerdotes que faziam isso. E a gente não vê aqui menção de um sacerdote oferecendo holocausto. Em Jó 1,5, a gente vê o próprio Jó fazendo veio de sacerdote. Então com isso a gente entende que não havia sacerdócio nesse tempo. Daí o sacerdócio vem a partir de Moisés, e é claro, o primeiro sacerdote ali, Arão e seus filhos. Então a gente não vê menção de sacerdote, ou sacerdócio, melhor dizendo, sacerdotes, no livro de Jó, que nos dá a entender que teria sido antes do sacerdócio. Então, na era patriarcal, outro exemplo que nós vemos também nesse livro é o fato de que quando Jó é restituído, né, as coisas, os seus bens são restituídos, a família, tudo que Jó havia perdido lhe é restituído, em dobro, inclusive, né, diga-se de passagem, em dobro, a gente percebe que, e a família, é claro, no mesmo número, mas é interessante notarmos o fato de que Jó ele vai dar herdade, herança às suas filhas, né, e coisa essa que a gente não via até um certo tempo. Não era comum vermos isso. O que a gente percebe é que no período da lei, e basta você dar uma lida lá em Números, capítulo 26 e 27, no 26 há um censo, uma contagem, no livro de Números. Uma segunda contagem, haja vista o fato da primeira contagem estar lá no capítulo 1. Então, há 2 censos no livro de Números. Capítulo 1, um censo, capítulo 26, ou segundo censo. Que seria esse segundo censo para distribuir a terra, a herdade, àqueles que herdariam lá a terra de Canaã, né? Sabia, a terra da promessa. E nesse censo o que a gente percebe é que as mulheres não eram contadas como aquelas que herdariam também a terra, posses. Haja vista o fato de que não havia lei que autorizava as mulheres a receberem a herança. E a gente vê aí que 5 mulheres, seus nomes, Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza, filhas de um homem chamado Zelofiade, elas agora vão procurar Moisés e dizer: olha, nosso pai Zelofiade morreu, mas não morreu dentre os que haviam se levantado contra você, Moisés, contra Deus, contra Arão, sacerdócio. Não, nosso pai não era um dos rebeldes que morreram aqui no deserto. Ele morreu sim, mas morreu lá do modo natural da morte dele lá, mas não estava inserido no contexto de rebeldia. Então, com isso, nós queríamos herdar também posse, porque nosso pai morreu e não deixou filho homem. E a gente sabe que naquele tempo quem herdava era o homem, né, o sexo masculino que herdava a terra, o filho, homem. E elas disseram: nosso pai morreu e não deixou nós 5 filhas e não deixou nenhum filho homem, então a gente quer herdar também parte dessa terra. A gente entende que a gente quer herdar a parte que era do nosso pai. Aí, nesse momento, Moisés então vai orar a Deus e Deus vai autorizar que, sim, no caso, morresse um homem, um chefe tribal, um pai de família, e não tivesse filho homem, ou um parente bem próximo, no caso, e tivesse filha, essa herdade seria dada à moça, a jovem, a filha. No caso delas, as 5 filhas herdaram então a terra. Com isso a gente percebe que Jó dá herdade para suas filhas, num tempo em que, havendo um homem, não necessitaria a mulher herdar depois do tempo da lei. Então, o tempo de Jó é um tempo em que a mulher poderia herdar, então não havia nada ligado à lei. Olha que coisa interessante. A partir da lei, a jovem, a mulher só herda se não tivesse filho homem. Mas elas aqui, as filhas de Jó herdaram, então outra coisa que muitos vão dizer que seria o tempo patriarcal.
E outro ponto, para finalizar, é a questão geográfica. Uz. Esse nome Uz é um nome que era usado muito tempo atrás, lá na chamada Mesopotâmia, coisa de quase 2.000 anos atrás. Então, com base nisso aí, gente, são pontos que muitas vezes a tradição judaica, até mesmo, e outros, se utilizam, até alguns cristãos, se utilizam para dizer que foi Moisés quem teria escrito, tá? E que a história de Jó se desenrola antes de Moisés. Há quem diga que foi José do Egito, lá, José no Egito, melhor dizendo, né? José, porque ele nunca foi do Egito, né? José, filho de Jacó, quem teria escrito. Há quem diga que foi Eliú quem teria escrito. Há quem diga que foi Salomão quem teria escrito. Há quem diga que foi aí Esdras quem teria escrito. Então, é uma série de... Por isso que nós temos essa dificuldade realmente em dizer quem é que escreveu, tá? Então, nós utilizamos esses pontos aí para fortalecer a base de Moisés ou alguém que teria vivido naquele tempo. Mas a questão seria essa. O que nós temos aqui é que é incerta a autoria deste livro. Porque há quem também, dentre os cristãos, aí, como diz alguns estudiosos bíblicos, dizem que o fato de Moisés ser escrito está fora de questão. Então o que a gente vai ver aqui é que a autoria é incerta. E há um outro detalhe também que eu estaria colocando aqui, eu decidi colocar no slide que estará vindo. Vamos ver, tentar entender isso aqui. Vamos lá. Ainda falando sobre a autoria, alguns eruditos acreditam que a autoria deste volume poderia ser atribuída a alguém que viveu fora da Palestina. Então, como a gente já viu aqui, está muito explicado, há quem acredite que a autoria desse livro não está ligada a ninguém desses personagens que eu citei aqui. Né? A saber, Moisés, Eliú, ou seja, Moisés, o próprio Jó, ali Esdras, Salomão, como alguns dizem aí, o José, filho de Jacó, não. Então, alguns acreditam que a autoria estaria relacionada a alguém que viveu fora da Palestina. Mas, quanto a isso, vamos ver um detalhe interessante aqui. E para esse detalhe é bom que a gente veja aqui o livro de Jó, capítulo 38, verso 1, lá na Bíblia Hebraica, porque tem um detalhe aqui para nos auxiliar quanto ao fato de ter sido alguém que viveu dentro ou fora, tá? Há algo a se questionar aqui. O que a gente vai questionar? Primeiro, vamos estar vendo aqui, ó, a Bíblia Hebraica vai dizer aí, ó. Vamos lá, então nós temos aqui a primeira palavra. Deixa eu tirar a minha imagem, porque eu acho que vai se estender, vai acabar cortando aí a minha imagem, atrapalhando você ler. Então, para começar, minha imagem sai, mas o áudio aí, minha voz continua. Então, nós temos aí, ó, vai a an, a primeira expressão, tá vendo? Vai a an, da direita para a esquerda, o hebraico. Aí, vai a an, Yavé. Então, há duas palavras aí, vai a an e Yavé. Aí nós temos mais aqui, dando continuidade, aí nós temos et Yov, né? Et Yov, Yov ali é Jó. Então, vai a an Yavé, et Yov. Aí nós temos aqui, dando continuidade também, a palavrinha que aparece aí, min, a palavra min, do hebraico também. E nós temos aqui mais uma outra palavra, que é a palavra rachará, rachará. E por fim, a última palavra do versículo, que é a palavra vaiomar. O versículo no hebraico é maior, haveria mais palavras, mas eu acabei tirando porque são repetições. Para nós o mais importante é isso aqui, tá vendo? Vai a an Yavé, et Yov, min rachará vaiomar. O que quer dizer isso aí? Aí eu coloquei a transliteração para te auxiliar, para te ajudar aí, tá vendo? Vai a an Yavé, et Yov, estou terminando aqui já, min rachará e vaiomar. Então, o que é a questão importante a se entender com base nisso aqui? Eu vou trazer minha imagem de volta para a gente poder entender isso aqui. Vamos lá. Voltando aqui, minha imagem na tela. Então, nós vamos entender o seguinte, gente. Nessa questão aqui, aparece o nome aí. Que nome é esse? O nome de Deus, mas o nome de Deus estaria escrito lá no hebraico, no livro de Jó, como Yavé. Então, quem escreveu o livro de Jó, e esse escrito é muito antigo, nessa dica de passagem, esse hebraico aqui é muito antigo, quem escreveu lá o nome de Deus no capítulo, quando Deus começa a falar, né, quando Deus se apresenta e quem escreve essa apresentação de Deus para Jó, Deus se apresentando aí, e o cita como Yavé. Como muitos dizem, Yahweh, Javé, Yehová, Jeová. O importante aqui não é a pronúncia, o importante é entender a escrita e como é dito aqui. Nas outras partes do livro aparece lá Elohim, Elohim. Porém, essa expressão, esse termo Elohim, esse nome para Deus, não era usado só entre os hebreus, entre os judeus, né? Não é só os judeus que usavam a palavra Elohim. Os outros lá fora usavam a palavra Elohim para chamar deuses, né? A expressão deuses. Mas a gente vê aqui algo típico, só usualmente aqui feito por Israel, pelos judeus. Então, dando a entender que alguém que escreveu o livro de Jó, não sabemos quem é ainda, mas era alguém lá dentro dos judeus, dentro da Palestina, alguém, tá? Então, muitos usam essa questão, tá? Possa ser que você pesquise, veja algo diferente, ou trabalhe essa ideia, algo até anterior ou posterior a isso, mas a ideia básica é que muitos compreendem, pelo fato de mencionar Yavé lá,
que quem escreveu tenha sido alguém relacionado lá ao povo dos hebreus. Teria sido um hebreu quem escreveu, haja visto o fato dele usar Iavé aí na sua escrita. Então a gente vai ver aqui o português, né? Então, Vaiam quer dizer o quê? E respondeu. Está aqui Iavé, ou Jeová, Jeová. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque é questão de pronúncia, né? Há quem nem pronuncie, diga que esse nome é impronunciável. Há quem diga o Hashem, para não falar, né, o nome, o Hashem, para não dizer Iavé. E eu não vou entrar nesse mérito aqui para não estender muito a aula. Então vamos lá. Vaiam, e respondeu, Iavé, ou a, quem? Jó, ou Iov. Então respondeu Iavé a Jó, min, de um, né, a partir de um, dentro de um, ou fora de um, às vezes a palavra hebraica traz dentro ou fora, mas a partir de um, o que? Redemoinho, tá vendo? Rachará, redemoinho, ou redemoinho. E Vaiomar, que quer dizer, e disse. Então respondeu Iavé a Jó, de um redemoinho, e disse. Então está aqui Iavé. Por causa disso, alguns acabam até crendo que quem escreveu estaria ligado ao povo hebreu, haja visto o fato de chamar Deus, lá, ou citar Deus, de uma maneira que só os hebreus citavam, que seria Iavé, de maneira particular, coisa que alguém de fora da Palestina jamais o faria. Tá? É mais uma questão só para tentar explicar isso aqui. Dando continuidade, então, vamos lá. Aí a data. Se Jó realmente foi uma figura histórica, ou seja, se ele de fato existiu, então é possível datar o livro de amplos limites, como 2000 a 1000 a.C. Então vamos lá. Se Jó realmente foi uma figura histórica, se ele existiu. É claro que a gente entende que o pessoal aí que trabalhou, que produziu a revista, tanto o comentarista e nós aqui que estamos mencionando e comentando, é claro que a gente crê que ele existiu. A gente só está pegando isso aqui como um exemplo para citar, para mostrar realmente, comprovar a historicidade de Jó. Então a ideia é o seguinte, partindo do princípio que Jó realmente existiu, é um livro realmente histórico, é um personagem realmente que não é fictício, o livro não é uma novela filosófica e escrita ali só para poder ilustrar algo, não, realmente existiu, é uma história, ainda que tenha sido escrito de maneira poética, houve, aconteceu, tá? Jó é histórico, um personagem não fictício. Nós ainda assim conseguimos, a partir desses pontos que foram citados aí, que eu citei lá anteriormente, a gente consegue datar mais ou menos aí quando é que foi o livro de Jó. E há um detalhe também interessante que eu vou citar para você já já, até para auxiliar você, professor. De repente, vai que haja uma dúvida aí com os seus alunos, para a gente poder trabalhar isso aqui. Vários aspectos do livro são mais bem identificados com o segundo milênio de Cristo do que com qualquer outra época posterior. E que aspectos são esses? Eu acabei antecipando no slide anterior. Então, essa questão que eu citei do sacerdócio, a questão das filhas lá de Jó, essa questão da região ali de Uz, você pode utilizar isso até para poder situar e tentar achar uma data para o livro, ainda que o livro não traga essa data em qual foi escrito. Outro ponto que é importante também, vamos lá, dentro disso, é analisar a questão do propósito, ok? Mas deixa eu trabalhar um ponto aqui, vou voltar aqui, eu não sou muito de fazer isso, mas eu preciso voltar aqui para tratar uma coisa com vocês interessante. Outro ponto importante, se houver dúvida, porque você de repente vai estar utilizando, professor, fontes aí, ou você aluno também que vai estar em sala de aula, em loco aí, fontes que vão dizer que foi até mesmo, o Jó teria sido escrito por Salomão, ou até o Jó teria sido escrito depois do período lá do cativeiro. Há quem diga que foi até Esdras que escreveu. O que a gente sabe é que não tem como Jó ter sido escrito depois do cativeiro. Por quê? Uma prova básica disso, de data da escrita do livro, é o fato de que Ezequiel cita Jó. Se Ezequiel cita Jó, Ezequiel 14:14, depois eu vou explicar com mais clareza lá na frente, mas se Ezequiel, que viveu no período do cativeiro, Ezequiel é um profeta do período do cativeiro, se Ezequiel, que está vivendo no cativeiro, está citando Jó, então a gente já pode arrancar de cara essa ideia de que Jó teria sido escrito depois do cativeiro, tá? Ou até mesmo durante, porque o Ezequiel, o profeta, cita Jó em Ezequiel 14:14, mostrando que Ezequiel é anterior. E outro ponto que é interessante, gente, o fato de Jó ter vivido no período patriarcal não significa dizer que o livro foi escrito nesse período. Nem sempre a data do acontecimento está atrelada à data da escrita. Tem coisas que aconteceram há milhares de anos, a gente pode escrever isso hoje. Tem coisa que aconteceu muito tempo atrás, de repente uma história que aconteceu na sua família, você que está assistindo aí, você professor também pode usar isso, uma história lá que aconteceu com seu bisavô, que nunca foi escrita, e de repente você, essa história tendo sido contada de maneira oral, né, tradição oral, seu tataravô contou para não sei quem, bisavô, que contou para o seu avô, que contou para o seu pai, que contou para você, e agora você pode escrever isso. Então ela pode ser escrita hoje, a partir de você, mas ter acontecido lá no tempo de seu bisavô, seu tataravô, tempos atrás. Então o fato o fato é entender que nem sempre a escrita está atrelada ao mesmo tempo da história.
Então o livro a história pode ter acontecido 2000 anos lá, antes de Cristo, e só escrita depois, tempos depois. Então nem sempre o tempo da escrita está de maneira clara, atrelado e ligado, né, de maneira direta ao tempo em que ocorreu a história, ok? Acontece em um tempo e é escrito depois, muito depois, ou bem próximo, bem perto. Então isso é um ponto que você pode trabalhar melhor na sua aula para te auxiliar aí, meu querido professor. Continuando aqui, vamos embora. Propósito. Possivelmente, grava isso, eu botei de vermelho porque é importante, possivelmente. O objetivo principal do livro de Jó seja retratar a experiência do sofrimento humano e como essa realidade pode ser utilizada para fortalecer a nossa fé em Deus. Então, possa ser, tá, que o motivo seja esse. Então, nós estamos afirmando que o motivo seja... Esse livro foi escrito só para esse sentido, só para retratar a experiência do sofrimento humano. Mas é um motivo possível. E se realmente foi essa a ideia, o propósito de Deus inspirar um escritor para escrever esse livro, né, relatar essa história que aconteceu com Jó, descrever e trazermos essa história, a ideia é que se realmente é essa, então com isso aí a gente pode utilizar até mesmo para fortalecer a nossa fé em Deus. Então a base é essa, tá? Se o motivo do livro era ressaltar, era retratar uma experiência do sofrimento de Jó, e com isso se basear o sofrimento humano, no posicionamento de Deus no sofrimento humano, então a gente pode utilizar esse livro de maneira clara, né? Ele pode servir de um propósito para nós hoje, de que muitas vezes para poder nos fortalecer a fé e mostrar que mediante as crises, ao sofrimento, as agruras, as adversidades, as mazelas da vida, o Senhor está conosco. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não sinta a presença dele mediante esses momentos, mas ele está conosco, ele está junto a nós, ele está trabalhando, operando, né, ao nosso favor. Então a gente pode utilizar, sim, é interessante, é louvável, é viável utilizar esse livro com esse propósito. Vamos lá. Dando continuidade, as tradições rabínicas e eclesiásticas costumam interpretá-lo como uma história verdadeira, pois o profeta Ezequiel cita-o junto a Noé e Daniel. Então, mais uma coisa aqui, só para embasar e fortalecer mais essa questão, tá, da veracidade desse conteúdo histórico aí de Jó, tá? Da historicidade desse livro. É o fato de que Ezequiel cita. Haja vista o fato de nós termos aí Ezequiel 14:14. Ezequiel cita ele diversas vezes, aqui diga 5, mas essa aqui é interessantíssima, tá? Ezequiel vai dizer o que lá? Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, a saber, Noé, Daniel e quem? Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Então, se Jó não teria vivido, não teria... Por que Ezequiel pegaria alguém que viveu? Noé, história. Um outro que viveu historicamente, inclusive é contemporâneo, Daniel. E agora ele vai pegar Jó, 2 homens históricos que viveram realmente ali, e vai pegar por fim um fictício. Qual é o sentido de se fazer isso? Tá, já vista o fato de que se fosse fictício, quem estaria lendo não acreditaria no caso de Jó. Então isso nos dá historicidade, nos prova realmente que Jó, mais uma prova aí para você utilizar, professor, mais uma prova aí para você, aluno, ter, tá, como base de que Jó realmente existiu. Haja vista o fato de Ezequiel, um personagem histórico do período cativeiro ali, levado cativo para a Babilônia, esteve lá junto às margens do rio Quebar, na Babilônia, também utilizou o nome de Jó, citou Jó, e isso é importantíssimo. Outro exemplo, não está aqui na lição, nessa lição, mas também pode ser utilizado lá, acredito, ainda que não sei se está na lição, estou falando aqui, mas ainda que não esteja nesse ponto da lição, é lá também Tiago, né? Tiago em sua epístola ele vai citar lá o exemplo de Jó, né? O capítulo 5, acho que verso 11, se não me falha a memória, você pode estar recorrendo e vendo realmente. Tiago está enaltecendo a perseverança, a paciência de Jó. Outro exemplo, então no Antigo Testamento, também ali Ezequiel falando de Jó, e lá no Novo Testamento, Tiago em sua epístola citando Jó, mais uma prova histórica de Jó. Dando continuidade, vamos para o segundo tópico para entender um pouco mais. O estilo e estrutura do livro de Jó. Vamos ver essa parte aí mais estrutural. O livro de Jó é um primor literário que traz em si uma organização comum. A seguir, refletiremos sobre o estilo e as características estruturais que se destacam na composição deste volume. A partir daqui a gente viu, né, a princípio a gente viu até aqui, no primeiro tópico, a questão da historicidade, da data, da autoria, toda essa questão geográfica relacionada a Jó, da comprovação, né, realmente do personagem, do livro, da história de Jó, e vamos ver um pouquinho sobre o estilo, tá? Então a partir daqui, professor, cabe a você dar uma paradinha no que tange a história de Jó e trabalhar essa questão mais da estrutura do livro. A gente vai olhar agora mais para o livro do que para a história em si.
É isso que você deve fazer aí para auxiliar seus alunos, e você também, aluno, fica atento a esse ponto. Então a gente vai analisar a partir daqui, do segundo tópico, a questão mais literária do que a questão histórica. Vamos lá, dentro disso, nós vamos aqui o estilo. Qual é o estilo desse livro? Na combinação única de uma grande diversidade de aspectos literários, incluindo o prólogo e o epílogo, nós vamos ver algumas coisas aqui. Então, uma das coisas que é interessante. Então, o livro de Jó ele tem o chamado prólogo. A gente sabe que prólogo é mesmo que introdução, é algo que introduz o assunto, é algo que explica o que vai ser dito, o prólogo. E era muito comum, tá? Em peças, escritos, geralmente aí, entre os hebreus, outros povos também, os gregos utilizaram muito disso, né? Os gregos, os que mais utilizaram disso, os romanos também. E é interessante entender que o livro de Jó tem um prólogo, tem um início, tem uma introdução que vai nos mostrar o que vai acontecer. E também tem um epílogo, ele tem um final interessante que discorre explicando o porquê daquilo ter acontecido e o que culminou em todo aquele acontecimento. E isso está lá, né, o prólogo no capítulo 1, os capítulos 1 e 2, e lá o epílogo, que é o final, né, no capítulo 42, dos versos 7 ao 17, narrando e mostrando a história que aconteceu com Jó, como ele foi restituído, o que aconteceu com seus amigos, a família de Jó, o fim de Jó, como ficou Jó a partir daí. É importante entender esse estilo literário. Outro ponto importante também, nós vamos ver aqui a chamada descrição, na descrição inicial dos lamentos de Jó. Então a gente passa a perceber no capítulo 3, ele passa a descrever um pouco do que Jó passou. Ele dá uma descrição, além do que o capítulo 1 e 2 fazem isso, mas o 3 ele começa a mostrar a questão de Jó, a posição de Jó, o sentimento de Jó. Então ele passa a ser uma descrição, ele é de maneira inicial uma descrição dos lamentos, do que Jó falou, do que Jó sentiu. Ele passa a mostrar como Jó está se sentindo, Jó relatando o que está lhe acontecendo. Olha que coisa interessante também no estilo aí. Outro ponto importante também a ser visto aqui seria no poema autônomo, que revela o valor da sabedoria. Então, no meio de tudo isso que está acontecendo com Jó, Jó para naquele meio para citar e recitar um poema maravilhoso. E esse poema ele tem como finalidade nos mostrar a questão da ciência do homem, o chamado conhecimento do homem, né, em relação à sabedoria, à glória de Deus. Olha que coisa tremenda. Então, aquilo que o homem acha que sabe, acha que conhece, versus aquilo que realmente Deus é, sabedoria, conhecimento, tá? Enaltecendo aí e exaltando a onisciência de Deus. Isso é maravilhoso. Então, é um estilo literário maravilhoso. Então, Jó mostrando que o homem acha que sabe, pensa que sabe. Ele vai mostrar-nos que a sabedoria, ou seja, está ligado ao quê? Ao temor. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ele vai nos mostrar nesse lindo poema aí, que é um poema autônomo, por quê? Porque Jó para falar, e é algo que a gente não vê ao longo de outros textos aí dentro desse livro, é algo dele, é algo que ele passa a expressar, né? Há toda uma autonomia de Jó nisso aí. Jó começa a se expressar e ele traz esse poema lindo para enaltecer a sabedoria de Deus, tá? O temor que o homem deve ter. E é uma forma também de estilo aí dentro da literatura de Jó. Outro ponto a se ver aqui também, vamos lá, no diálogo poético que acontece entre Jó e seus amigos. Então, ainda que haja um diálogo lá, Jó fala, os amigos falam, um amigo fala, Jó responde, ainda assim há toda uma forma poética na conversa, maneira maravilhosa e né, tremenda como esses homens conversaram. Há toda uma estrutura linguística por trás dessa conversa, né, desse diálogo que houve entre Jó e seus amigos. E para fechar essa parte, no drama judicial que permeia todo o diálogo. Então, há um diálogo poético, mas dentro desse diálogo há uma espécie de drama judicial. Em que sentido? Há uma espécie de acusação. Os amigos de Jó, ainda que fossem lá para auxiliá-lo, ainda que tivessem ido lá para, né, acalentá-lo, ajudá-lo, ainda assim havia uma espécie de acusação, havia uma forma meio acusadora, né, acusativa lá dos amigos de Jó. Então os amigos de Jó passam a acusá-lo, passam a falar, meio que tentando justificar o sofrimento dele, mostrar por quê, que havia uma espécie de parcela de culpa de Jó. Em alguma área de sua vida ele havia errado e por isso culminou naquele sofrimento. Tá? Vamos lá, dando continuidade. Então a estrutura de Jó. Vamos lá, a gente já viu o estilo, agora vamos ver a estrutura. As diferenças de gênero e de estilo mostram várias rupturas estruturais nítidas ao longo do texto. Essas quebras são assinaladas por referências que, em todo o livro, apresentam os locutores dos vários discursos. Então a gente vê que o livro ele começa de um jeito, dá uma quebra, parte para outro. Tá? Então há um prólogo mostrando que vai acontecer. Aí nessa questão a gente passa a perceber que há uma quebra, Jó começa agora a falar, a narrar o seu sofrimento, aí quebra, já parte já um diálogo para os amigos de Jó falando. Então a gente percebe que não é linear a forma da escrita. Então a gente vê sempre uma espécie de ruptura, né? Há um relato e esse relato quebra, ele
ele para de maneira direta para dar início a outro, que de uma vez para e começa outro. Então, uma série de maneiras, né, uma série de estruturas dentro do livro de Jó, diferentes uma das outras, mas que compõem ao todo o que é aí essa questão do livro de Jó. Então, com base nisso, mais uma vez eu me fazendo valer aqui aí do material lá do site ADVEC, ADVEC, né, que fala aí, Assembleia de Deus Vitória em Cristo.org, e lá eu peguei no site da Escola Bereana esse material. E eu já digo mais uma vez, como eu disse no vídeo anterior, se esse material é de uso exclusivo, né, basta que alguém me oriente, me diga aí para que eu possa não estar utilizando. Mas a princípio, né, a gente está pegando aqui, quero agradecer, é claro, agradeço mais uma vez aí a vocês da Escola Bereana pelo maravilhoso, excelente material, né, que vocês têm disponibilizado para nos auxiliar aí nesses subsídios. E aqui eu peguei um pouco do que seria essa estrutura, tá, gente? Então nós temos o prólogo, como eu disse, a narrativa inicial, aí começa depois dela um diálogo, então aqui há uma estrutura que por sua vez é seguida de outra, que por sua vez é seguida de outra, que seria um interlúdio, que é esse poema que Jó faz ali, nós vimos no capítulo 28, aí os monólogos são essas conversas enormes, né, grandes diálogos, grandes conversas, a gente chama de monólogo, entre Jó, Eliú, ele faz, seus amigos, e Deus também, né, a partir do capítulo 38, Deus toma a palavra e faz 70 perguntas a Jó, e há um texto longo aí, né, capítulo 38, 39, vai embora 40, então toda a sequência. Aí nós vemos aí também o epílogo, né, que seria a narrativa final, que vai culminar e mostrar o que aconteceu com Jó. Então são estruturas diferentes, não há uma sequência linear, não é uma estrutura só. Então, à medida que o texto se desenrola, a gente vê diversas estruturas diferentes sendo utilizadas uma a uma até culminar no fim do livro. Então essa aí seria basicamente a estrutura de Jó. Dando continuidade, vamos para o terceiro tópico, gente, a qual vai trabalhar o tema principal do livro de Jó. Então, agora a gente não está voltando mais para a questão linguística, escriturística, a questão ligada à estrutura do livro, não. O que a gente vai ver agora é o tema, tá? Entender um pouco mais, seria um devocional, seria uma aplicação do livro. Então, professor, lá no início você trabalhou a autoria, professor, então trabalha isso, primeiro tópico, autoria, data, local, questões como essa, questões técnicas referentes ao livro, a se entender esses 3 pontos. Aí no segundo tópico você trabalhou a estrutura, né, analisando a divisão, a escrita, como o livro foi escrito, né, a maneira poética utilizada, as formas utilizadas de linguagem para trabalhar o livro, que é o segundo tópico, e a partir do terceiro tópico a gente para tudo isso para trabalhar a questão do tema principal. O que é o tema do livro? O que o livro nos ensina? Qual é a mensagem por trás? O que pode ser aplicado a partir do conhecimento e do estudo desse livro, tá? Da absorção do conteúdo desse livro. É isso que a gente vai trabalhar no terceiro tópico. Podemos olhar hoje para o livro de Jó de forma privilegiada, pois temos conhecimento de todo o contexto em que a história se desenrolou. Então, a partir daqui, a gente vai trabalhar a questão ligada a um devocional. E aqui, professor, é bom que você trabalhe isso com seus alunos. Passe a ser mais prático, né? A ser mais pragmático aí, a ser mais direto, e comece a trabalhar o devocional. Comece a aplicar o livro de Jó aí para os seus alunos em sala de aula, que vai ser importantíssimo isso. Então, a gente vai ver o primeiro ponto aqui. O que a gente precisa entender com base nisso aqui, até onde foi escrito aqui, né, que a gente vai olhar para esse livro hoje de maneira privilegiada, por quê? Porque Jó não teve esse privilégio que nós tivemos. A história aconteceu com ele. Então, no início da história, ele não sabia o fim, o que lhe ia acontecer. Mas nós não. Nós já conhecemos o início da história de Jó, o meio que aconteceu com ele, tudo que ele passou ali, sabemos como Deus se revelou a ele e o que aconteceu depois. Então, a gente já passa a entender que, para nós, uma análise do livro é como um todo. Então, no livro não teria sido... a história de Jó, ele foi aprendendo com o tempo. Né? Ele vai dizer, né, que antes, por isso que ele disse, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, o conhecimento de Deus através da vida de Jó foi de maneira gradual. Jó, com sua experiência, foi passando a conhecer mais a Deus ao longo do tempo, ao longo do seu sofrimento. Nós não, nós temos um privilégio que basta lermos todo o livro, do início ao fim, conhecendo o livro, analisando a estrutura dele, a história por trás dele, a gente já tem uma noção já. Então a gente já tem o início, o meio e o fim do livro. A gente já sabe o que aconteceu com o sofrimento, já sabe como ele passou pelo sofrimento, mas sabe também como Deus se revelou a ele, como Deus agiu mediante o sofrimento e como Deus foi glorificado por intermédio desse livro. Então, basta a gente entender que a gente já pode aplicar de maneira direta a história desse livro na nossa vida. Como é que a gente faz isso aí? Vamos lá? Deus consentiu que seu servo enfrentasse uma árdua prova. Então houve um consentimento de Deus. Tá? Deus consentiu, isso aqui é importante. Tá? Deus consentiu. Jó 1,12. Porém, apesar das indicações opostas, ao final,
a confiança do patriarca revelou-se admiravelmente robusta, mais do que o suficiente para que ele fosse aprovado diante de Deus. Então, vamos lá. A gente vê aqui no livro que Deus consentiu, e Jó não sabia disso. Houve uma reunião, nessa reunião os filhos de Deus se apresentaram, ali, e Satanás entre eles, e houve todo um diálogo entre Satanás e Deus, e aí acabou culminando nesse sofrimento de Jó, para depois, só depois, nessa bênção toda que foi para Jó, tudo que ele passou, tá, toda essa experiência. Então a gente entendeu uma coisa aqui que é bem importante. Então a gente precisa olhar para esse livro entendendo o seguinte, que apesar do início Jó não saber o que aconteceu no final, mesmo não tendo conhecimento do que lhe aconteceria, Jó não mudou a sua opinião com relação a Deus, ele continuou firme e fiel a Deus. Ainda como disse o próprio Deus, reteve a sua sinceridade, a sua integridade. Olha que coisa tremenda. Então olha que coisa importante, que experiência para nós. Então Jó não sabia, mas continuou fiel. E às vezes a gente sabe e ainda assim, quando vem uma luta, a gente acaba fugindo da presença de Deus. Isso aqui é importante entender. Vamos lá, dar continuidade. Contexto inicial. Os 2 primeiros capítulos do livro apresentam uma série de acontecimentos que fornecem o pano de fundo para os eventos que se desenrolam na vida do patriarca. Então, analisando o livro, os 2 primeiros capítulos, como eu disse aqui, fornece para nós um pano de fundo. Eles 2 primeiros capítulos já nos dão a entender o que vai acontecer. O diálogo entre Deus e Satanás e a aposta, e eu coloquei aqui aposta entre aspas, e até você vê que eu marquei aqui, né, tá de azul, aposta, por quê? Para que você, ao ler essa palavra aposta, não a compreenda, não a entenda de maneira errônea, e até mesmo se houver alguém em sala de aula, professor, é missão sua, como é a minha, e mostrar o porquê dessa palavra tá aí, aposta, tá? Feita, né, entre Deus e o diabo. Então deixa eu ler o texto e vou explicar essa palavra aposta aqui, para ficar até melhor o que eu quero falar. Então o diálogo entre Deus e Satanás, ou seja, a aposta feita entre eles, as intensas aflições vivenciadas por Jó, a crise e a reafirmação de sua confiança no Todo-Poderoso. Então o que a gente vai perceber aqui é que os 2 primeiros capítulos fornecem o início dessa história, nos fazem entender o que está prestes a acontecer. Dentre eles está aí o diálogo de Deus e o diabo. E neles acontece uma aposta que eu vou explicar um pouquinho essa palavra aposta, que eu tenho algo a falar sobre ela aí. E toda essa aflição de Jó, a crise que ele passou e tudo isso, né, a gente percebe que isso é o contexto inicial. Isso aqui é só o contexto para nos dar, entender o que vai acontecer no livro. É a parte inicial da história, é o desenrolar de maneira inicial da história. E aí acontece o que a gente viu aqui. Nessa história, a gente já sabe muito bem, uma reunião entre Deus e os filhos de Deus. A gente vai ver já já isso aqui. Aí Satanás se apresenta, aí Deus pergunta, é Deus quem dá início nesse diálogo, Deus é quem fala com Satanás, vistes o meu, né, de onde vem, melhor dizendo, Deus me diz, de onde vem tu, Satanás? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Aí ele vai dizer, né, vistes o meu servo Jó, como quem diz, dessas andanças suas, nesse rodeio todo seu aí, você viu o meu servo Jó? Ele vai dizer, homem reto, temente a Deus, né, íntegro, desvia do mal. Aí nesse momento Jó, Satanás vai responder e vai tentar criar uma situação aí meio para tentar pôr Deus à prova, inclusive Jó também à prova. Mas a questão aqui é que dentre isso, dessa questão, Deus acaba consentindo. Deus permite, olha, vai lá e toca nele, melhor dizendo, toca nos bens dele, toca no que ele tem. E depois Deus fala, olha, toca lá, mas não tire a vida, tá? Que a vida é minha. A questão é entender que é o seguinte, para alguns isso aqui seria uma espécie de aposta, é como se Deus estivesse apostando que Jó seria fiel. Então é uma aposta de Deus com o diabo, um apostando com o outro. Só que essa palavra aposta só pode ser vista como uma aposta realmente, tá? Você que vai estar lecionando aí, trabalhando nesse ponto, ela só pode ser vista como uma aposta da visão do diabo. Porque o diabo não sabia o que ia acontecer, Satanás não sabia o que ia acontecer. A gente precisa entender que o desenrolar da história, Satanás não sabia. Mas Deus sabia. Então, se Deus sabia, para ele não foi uma aposta. Gente, geralmente, o que a gente entende por aposta? Apostar é quando eu vou lá, faço algo, aposto, não sabendo o resultado final. Querendo que eu ganhe. Querendo que o resultado seja favorável a mim. Então eu aposto, que eu seria um chamado de jogo de azar, porque aposta querendo ou não, é algo de azar, jogo de azar. Então eu vou lá e aposto, olha, eu aposto aqui que vai acontecer isso assim, a minha visão é essa. E a outra pessoa aposta que não vai acontecer, a visão da pessoa é contrária. Então eu tenho uma visão, a pessoa tem a visão contrária a mim, a gente aposta para que no fim, aquilo que acontecer, que suceder, o que aconteceu, a pessoa que apostou que aconteceria aquilo ganhe. Então como é que se Deus sabia o que aconteceria, Deus apostou? Apostar é quem não sabe. Então a ideia seria o seguinte, o quê?
Lembrando que apostar também aponta para o seguinte, a pessoa apostar também da ideia de que a pessoa quer que aconteça aquilo. Mas a ideia é que Deus sabia. O mais importante aqui, gente, é para evitar esse tipo de questão, que alguém realmente venha criar uma polêmica com essa palavra, porque a gente não sabe com quem às vezes está trabalhando, então a pessoa vai dizer, não, eu não aceito ir Deus apostar. Deus não aposta, aposta é jogo de azar. Então não, gente, Deus não apostou não, no sentido de jogo de azar. Deus sabia o resultado. Tá? Então Deus simplesmente permitiu já sabendo o que ia acontecer, mas o diabo apostou, não sabia, achando que ia ganhar, achando que Jó ia blasfemar, ia voltar contra Deus e que Deus ficaria numa situação complicada, né? Mas saia justa, e o próprio Jó também não. Então Deus sabia, o mais importante é entender isso aqui, Deus é onisciente, então Deus sabia, por isso Deus não estava apostando não. O diabo é quem não sabia e por isso tentou aí, jogou essa para ver se conseguia alguma coisa. Só isso que eu precisava trabalhar com vocês, a fim de que a gente trabalhe bem essa palavra aqui. Ela foi até bem colocada aqui, bem posta aqui, só não pode ser mal interpretada e mal entendida, tá? Essa questão da aposta. Então a ideia é entender isso aqui. O contexto inicial foi esse, o diálogo entre Deus e Satanás, e a partir desse diálogo que passa a acontecer com Jó. Aí a mensagem. Atualmente, grande parte dos estudiosos, entre eles Philip Yancey, defende que, apesar de o livro ocupar-se amplamente com o problema do sofrimento, seu tema central é a fé. Então vamos lá. Né? Muitas pessoas acabam entendendo que esse livro vem trabalhar só chamado sofrimento do justo. Né, dizendo, até alegando que o tema desse livro é só esse, o tema central, o sofrimento do justo, o sofrimento do homem, o sofrimento da humanidade, o sofrimento do ser humano, e Deus mediante o sofrimento humano. Ainda assim, ainda que esse livro trabalhe no seu conteúdo do sofrimento, pessoas, né, estudiosos, como está o caso aqui, Philip Yancey, um escritor americano, de muitos livros aí renomado, ele defende que apesar desse livro, sim, trabalhar, sim, de maneira ampla, sim, ele traz sofrimento, né, o problema do sofrimento em si, mas o tema desse livro não seria o sofrimento, o tema central seria a fé. Olha que coisa interessante. A fé de Jó não era circunstancial e não estava baseada nas riquezas. Então, a princípio, o tema desse livro seria a fé. A fé de Jó mediante as adversidades, a fé de Jó mediante a luta, a fé de Jó mediante a aprovação, a fé de Jó mediante a privação, a fé de Jó mediante a acusação dos amigos, a fé de Jó mediante a solidão, a fé de Jó mediante as cinzas, né? Lembrando que a palavra cinza no hebraico aponta até para lixo, ter sentado no meio ao lixo, a fé de Jó mediante a tudo que ele sofreu, ele permaneceu fiel, o próprio Deus diz, né? Tem visto tu meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, né, se desvia do mal, e ainda Satanás, Jó ainda detém a sinceridade, a sua integridade. Olha que coisa tremenda. Então o livro aponta para a fé de Jó, e essa fé não é circunstancial, não está ligada aos bens materiais, como alguns até dizem, né, como Satanás tentou provar, tentou mostrar, tentou induzir, né, com tudo isso. O que Satanás queria era dizer para Deus, ou tentar passar a ideia de que Jó só era quem era, só temia a Deus porque Deus tinha abençoado, Deus tinha enchido ele de riqueza. Mas na verdade não, a fé dele não era circunstancial, não estava ligada a tal circunstância. E também não estava baseada nas suas riquezas. Tá? Jó não era só tinha fé porque estava bem, e também não tinha fé só porque era rico, né, ou naquilo que Deus lhe havia, né, ou naquilo que de Deus ele havia recebido, a sua família, a sua casa, as coisas que ele deu, saúde, não. O Jó era fiel. O livro deixa claro que Deus é digno de ser servido. Outro ponto que é interessante, né? E que o homem, independente das circunstâncias, pode desenvolver uma fé genuína e inabalável nele. Então a mensagem por trás desse livro é essa, gente. Fé. Ainda que você trabalhe aí sim o sofrimento, o texto, o livro mostra isso, e não dá para negar o fato de que o livro trabalha a ideia do sofrimento, ainda assim a gente precisa tentar passar com esse livro a questão da fé, fé em meio às crises, fé em meio às adversidades, fé em meio às provas, fé em meio às lutas, fé em meio ao sofrimento, à tristeza, à solidão, à angústia, à depressão. Ainda assim, ainda que todas essas coisas nos sobrevenham, nós precisamos ter fé. E nossa fé não deve estar ligada a circunstâncias, a momentos da vida, e também a bens materiais, né, aquisições, e também até mesmo aqueles que nos rodeiam, né, por ser rodeado por muitas pessoas. Está. Ainda assim, a nossa fé deve estar, melhor dizendo, deve se basear em Deus, na pessoa de Deus, em quem Deus é para nós. E que nós devemos servi-lo de maneira gloriosa, independente das circunstâncias que a gente venha enfrentar. Nós devemos servir ao Senhor, ok? Então, dando continuidade aqui, vamos lá. 3.2.1. Atitudes e declarações do patriarca. A gente está fechando aqui já. O texto do capítulo 1 do livro de Jó mostra que o cenário estava sendo preparado para que sua fé fosse burilada, né?
ou aperfeiçoada, né, trabalhada, esmerilhada ali. Vamos lá então. Então o que é o ponto aqui? Logo no início, né, o capítulo primeiro já nos mostra que todo aquele enredo relacionado ali, né, aquela reunião relacionado ali a Deus ter perguntado por Jó, Deus ter Deus ter chamado a atenção e perguntado a Satanás sobre Jó, né, ter partido de Deus no início da conversa. Outro fato também das coisas que Jó havia perdido, tudo isso aí estava caminhando para mostrar como a fé de Jó seria preparada, trabalhada. Concentremos em 2 versículos. Então o que a gente vai ver aqui, é claro, são 2 versículos. Eu tomei o trabalho, como às vezes eu costumo fazer, eu gosto, tá? É uma coisa que eu acho interessante, às vezes até porque eu creio que para algumas pessoas acaba auxiliando. Tá? Então eu acho que isso aqui nunca é demais, a gente às vezes colocar o texto hebraico para auxiliar algumas pessoas. Então nós temos aqui, o que está no português, o versículo, e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, está lá em Jó 1:20. Aí nós temos aqui, caso você julgue, isso aqui é só se você julgar necessário, algumas palavrinhas para te auxiliar, tá? Então nós temos aqui, rasgou, a palavra rasgou aqui, vem a palavra hebraica, vai querar, e rasgou, vai querar. Aí rasgou o quê? Então, e rasgou, vai querer, seu manto, do hebraico, et meilô, tá? Seu manto. E rapou, né? Então nós temos aqui, ó, vaiagos, tá? Vaiagos, ainda que tem um A aqui, mas a pronúncia é mais para gos. Vaiagos, tá aqui do hebraico, quer dizer o quê? Rapou. Rapou o quê? A sua cabeça. Do hebraico, et rochô, tá? Ou rochô, como alguns falam. Então, et rochô, a sua cabeça. Lembrando que a palavra rochô aqui vem da palavra resh, e a palavra resh, ou resh, como alguns falam, é uma das letras do alfabeto hebraico que simboliza, quer dizer cabeça. O nome, a palavra, né, a letra, melhor dizendo, resh, significa aí, cabeça. Então, rochô, et rochô, a sua cabeça. E se lançou, vai a pôl. E se lançou, vai a pôl. Se jogou, se lançou aonde? Aí nós temos aqui, ó, em terra, em português, que seria aretzá. Lembrando que aretz é terra. E aretzá, em terra. E adorou, tá vendo? Vai estarro e adorou. Então, só para fechar, vai querer, et meilô, vai agos, et rochô, vai pôl, aretchá, tá vendo? Vai estarro. E rasgou seu manto e rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Jó 1:20. O outro aqui, a gente vai deixar como está, português. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Inclusive, né, não estou aqui para falar de mim, não gosto de falar de mim em aulas, porque eu não acho pertinente, mas quem acessa o meu Facebook, eu coloco sempre na descrição dos vídeos, eu ponho no meu Facebook lá, Fernando Aquino, tá, .756, você vai achar lá na minha capa, né, e alguns às vezes me perguntam, por que minha capa tem 5 anos e nunca mudei minha capa? Tá lá, né, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, é o versículo que eu uso, me baseio, muitas vezes, né, quando eu me lembro aí da dificuldade que eu passei, quando eu perdi o meu filho, né, quando houve aí, né, a morte do meu filho caçula, o Daniel, com 3 meses de idade. E eu creio, tá? E é nisso que eu me baseio, que eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar para lá. Tudo que o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glorificar a Deus. É por isso que eu tenho essa capa, estou só falando aqui, porque alguns às vezes me conhecem e perguntam, por que você não muda essa capa? Por que você tem essa foto ainda? Seu filho, amém? Amo o Senhor, glória a Deus. Então, para fechar aqui, gente, concluindo a aula, as declarações e atitudes do patriarca são profundas e pungentes, demonstrando como a sua esperança estava sendo aperfeiçoada por meio do sofrimento. Então a gente viu aí que, né, a declaração de Jó, tudo que ele fez, tudo que ele declarou, essas coisas lindas que ele citou, a gente viu aqui o que ele fez, né? Jó foi lá e ele rasgou a véia, rapou a cabeça, tudo isso é sinal de... A gente sabe que isso aí no Oriente, lá, em um povo como os hebreus, era um sinal de lamentação. Então Jó se lamentou, se humilhou, jogou cinza sobre a cabeça, mas ainda assim ele adorou a Deus. O mais importante é isso. Com toda a sua lamentação, todo o seu luto, né? Então ali é sinal de lamento, de luto, rapar a cabeça, jogar cinza sobre o corpo, mas aí ele culminou, ele fechou tudo isso adorando a Deus. Então vamos ver lá. A partir da história desse livro é possível perceber que... O que a gente percebe com esse livro?
quando nos parece impossível ter fé, é precisamente nesse momento que mais necessitamos dela. Quando a gente parece que não vai ter jeito, quando a gente parece que não, agora eu não consigo crer, não cheguei no meu limite, é nessa hora que a gente mais precisa da fé, é nessa hora que a gente mais necessita, é nessa hora que a fé nos é muitas vezes estabelecida, trabalhada e aperfeiçoada por Deus. Segundo, a fidelidade ao Senhor faz toda a diferença. Quando o imenso sofrimento, aparentemente despropositado, bate à nossa porta. Então, quando o sofrimento vem de maneira inesperada ou até esperada, quando o sofrimento vem, ser fiel a Deus é o divisor de águas. Faz toda a diferença. Tá aí mais uma aula. Muito feliz eu fiquei. Peço que o Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, continue te abençoando poderosamente, que você seja tremendamente abençoado, sua casa seja abençoada, sua família seja abençoada, seu ministério seja abençoado, sua vida. Está aí o nosso contato, mais uma vez, como eu sempre coloco, e vou dizer, estarei sempre colocando, sentindo o desejo de contactar-nos para qualquer coisa, uma oração, uma palavra, ministrar aí na sua igreja. Sinta-se à vontade para falar conosco, basta aí enviar um zap, a gente vai estar aí te respondendo, tá? E vai ser um grande prazer estar com vocês. Que Deus em Cristo os abençoe, nos abençoe, em o nome de Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus. Amém. Glórias a Deus.